Bom, vamos começar falando sobre anatomia pélvica para obstetrícia. Eu coloquei essa imagem aqui mais para a gente pensar no parto como um quebra-cabeça. Então a gente tem esse brinquedo aqui de encaixar um formato no buraquinho e o parto ele tem essa lógica de como que você faz para encaixar uma cabeça numa bacia e ela tem que passar. Então a gente tem que entender como é essa cabeça e como é a bacia e como que é a força que empurra a cabeça pela bacia. A gente tem que entender que essa cabeça ela tem um formato meio ovalado, ela tem diâmetros maiores e menores, dependendo de como que ela está fletida, ela vai passar de um jeito mais fácil ou mais difícil. A gente tem que entender que essa bacia ela é apertada e ela é torta. Ou seja, ela tem pontos de estreitamento, que são os três estreitos que eu vou comentar depois, e ela é torta, ela tem um formato de J. Então, se você traça os planos que o bebê vai passar, ele não vai passar em planos paralelos, ele vai ter que ir entortando junto com esse J da bacia. E por fim, a gente tem o motor também, a contração uterina que vai fazer essa passagem, e ela também é um estudo importante para entender como funciona o parto. Então, são três os fatores que a gente tem que entender para entender o parto, que são o trajeto, o objeto e o motor. O trajeto é a pelve materna, ele pode ser dividido entre trajeto duro e trajeto mole. O trajeto duro é o mais importante, justamente por ele não ser maleável, ele geralmente ser o maior fator limitante nos partos e gerar as principais distócias. E esse trajeto duro ele é dado pelas características ósseas da bacia obstétrica. O trajeto mole compreende todos os tecidos moles que recobrem e circundam o canal de parto, então é a vulva, a vagina, o colo, o segmento inferior do útero e a musculatura pélvica. Falando sobre o objeto que vai passar por esse trajeto. Ele é o feto. E aí a gente estuda o modo como o feto se dispõe em relação às estruturas maternas na estática fetal. E por fim, o motor, que representa a contração uterina e uma representação bem interessante de que permite a gente visualizar como o motor está funcionando e como ele provoca modificações na dilatação uterina, na fase ativa, e depois na altura da apresentação, na fase expulsiva, isso a gente vê por meio do partograma. Bom, então falando sobre o trajeto duro, que é o trajeto mais importante para a gente entender. A gente tem a bacia, que é composta pelos ossos da pelve e pelas articulações. Então, entre os ossos a gente tem o sacro, o cóccix e os dois ossos do quadril, que são ossos que têm uma fusão de três ossos, que são o ilho, o pubis e o isquio. E as articulações, que são a sínfise púbica, que vai juntar os dois ossos do quadril, os dois ramos do pubis, e as articulações sacroilíacas, entre o sacro e a asa ilíaca do osso do quadril, e o sacrococcígeo, que é a articulação que articula sacro e cóccix, e o promontório, que é uma região da articulação entre o sacro e a vértebra L5, em que ela faz uma proeminência anterior que é muito importante para delimitar o estreito superior, para delimitar também pontos de referência em relação à bacia. Então aqui, só para ter uma noção inicial, os ossos que a gente tem são o osso do quadril, o sacro e o cóccix. Aqui, um osso do quadril ele vai se articular com o outro pela sínfise púbica. O osso do quadril ele se articula com o sacro na articulação sacroilíaca. Aqui o sacro superiormente se articula com a vértebra L5 e aqui tem o promontório, que é essa região mais anterior que faz uma proeminência. E inferiormente o sacro se articula com o cóccix na articulação sacrococcígea. Bom, e como eu tinha dito, o osso do quadril ele é formado por três ossos fundidos, que são o ilho, que é esse osso maior, que tem a asa do ilho, o pubis, que é esse ramo superior, e o isquio, que é esse ramo mais inferior. O isquio ele tem pontos importantes, que aqui dentro ele vai ter a espinha esquiática, que ela vai delimitar o estreito médio, e aqui a tuberosidade esquiática, que vai ser um dos componentes do estreito inferior. Importante entender que são regiões diferentes. A espinha é um chifrinho aqui no meio da pelve e a tuberosidade esquiática é aqui uma região em que a gente se apoia para sentar e ela é mais inferior, tá? Bom,
E aí a gente tem a distinção entre a bacia maior e bacia menor. Perceba que essa pelve, ela é bem grande, ela tem uma porção aqui que começa aqui onde a gente tem órgãos abdominais e ela termina na região do períneo, por onde vai passar o feto ao longo do trajeto. Então veja que se a gente considerar a pelve como uma coisa só, existem lugares em que ela é muito ampla, não teria um problema de passagem, e lugares em que ela é bastante estreita. E é pensando nisso que existe a distinção entre bacia maior e bacia menor. Essa separação entre a bacia maior e bacia menor é feita justamente por essa região aqui, que vai delimitar um espaço amplo, que ele é entre as asas do ilíaco, e um espaço mais estreito, que é abaixo dessa linha aqui, que é chamada de linha inominada. A linha inominada, que é essa linha aqui, que junta com aqui a eminência iliopectine, com a sínfise púbica, que aqui atrás junta com o promontório, todo esse círculo aqui, ele delimita o estreito superior, como eu vou comentar, e ele separa a entrada aqui da pelve, ou bacia menor, da bacia maior. A diferença delas, como eu falei, é principalmente o espaço que elas têm. A bacia maior, ela é menos importante, porque ela é ampla. Ela não oferece dificuldade nesse nosso jogo, que é tentar fazer a cabeça passar pela pelve. Ou, então, se não for uma apresentação cefálica, fazer qualquer outro segmento fetal, né? E a bacia menor, ela é menor. Ela é mais restrita e por isso a gente tem que conhecer ela com muito mais detalhes, porque é por onde a gente vai ter os 3 grandes desafios que o feto vai ter que passar para poder nascer. A bacia menor também é chamada de escava ou bacia obstétrica, e aí, como eu comentei, ela é delimitada pela sínfise púbica, pela linha inominada, junto com a eminência iliopectínea, e aqui o promontório. É esse círculo aqui que vai separar as duas bacias. Então aqui a gente tem um modelinho que mostra as mesmas coisas. Aqui a linha inominada, a eminência iliopectínea, com a sínfise púbica. Aqui a articulação sacroilíaca, o promontório. Aqui esse arco púbico ou ângulo subpúbico vai ser importante para a gente mais tarde, quando a gente estiver avaliando a pelvimetria. Esse é o forame obturatório. E aqui o acetábulo, que vai ser a região de articulação com a cabeça do fêmur. E aqui uma imagem de radiografia mostrando os mesmos apontes. Aqui a articulação sacroilíaca, o sacro, o osso do quadril, com aqui o ilho, o pubis, o isquio, aqui a tuberosidade isquiática. Bom, e aqui uma imagem mostrando a diferença da pelve menor, que é aqui embaixo, da pelve maior. E essa aqui é uma imagem que, nesse momento, ela não vai ser tão importante, mas ela vai ser muito, muito importante depois quando a gente for falar sobre estática fetal. Ela mostra os apontos, alguns que a gente já tinha comentado sobre, e eles vão ser os pontos de referência que a gente vai usar para delimitar a variedade de posição fetal. Se é um occipito esquerdo transverso, um occipito direito anterior, e referências como essas. Então, veja aqui, a gente está olhando por cima, aqui a gente tem a sínfise púbica, aqui a gente tem o promontório, essa aqui é a articulação sacroilíaca, aqui a região transversa e aqui a eminência iliopectínea, tá? E aí começamos falando sobre a bacia maior. Como eu falei, a bacia maior ela não precisa de tantos detalhes, eu vou só comentar um pouco mais para ter uma noção. Ela tem como limites laterais as fossas ilíacas internas, como limite posterior aqui a coluna vertebral e anterior a os músculos da parede abdominal. Então é um espaço bastante amplo. Sempre que a gente for descrever a bacia, seja a bacia maior e menor, como é um trajeto ovalado, é interessante a gente falar sobre o diâmetro transverso e o diâmetro anteroposterior, para a gente ter noção se é um oval que é maior transverso ou maior AP. O diâmetro transverso da bacia maior a gente pode medir entre as espinhas ilíacas anterosuperiores, que a gente consegue palpar no exame físico, que é esse diâmetro chamado diâmetro bicrista, porque é a crista ilíaca, biespinha, que é entre as espinhas, e aqui na crista ilíaca a gente tem o diâmetro bicrista, que é o diâmetro entre os pontos mais altos das cristas. Veja que esses diâmetros são 28 e 24 centímetros em média, então é um diâmetro muito grande.
Se a gente pegar uma cabeça do bebê entre 10 e 10,5 centímetros, ou menos do que isso, é o dobro, mais que o dobro, na verdade, do que a gente precisa. Por isso que não é uma preocupação muito grande ficar pensando sobre os detalhes anatômicos da bacia maior. E aí, para descrever o diâmetro antero-posterior, a gente usa o diâmetro sacropúbico externo. Então, sacropúbico, aqui da região sacro, e o púbico, e aí a gente mede externamente. Também é chamada de conjugata externa ou diâmetro de Baudeloc. Ela vai da borda superior da sínfise púbica até essa região aqui, que é abaixo do processo espinhoso de L5. Então aqui está L5, aqui o processo espinhoso, então logo abaixo a gente faz essa medida, que é mais ou menos de 20 centímetros. Então também é uma medida bastante ampla. Por isso que a gente não precisa se preocupar muito com ela. Aqui é a imagem do Zugaib, mostrando o diâmetro bicrista, biespinha, e que são os transversos, e o antero-posterior, que é o sacropúbico externo, tá? Agora vamos chegar na bacia menor, ou bacia obstétrica, que esse é o nosso interesse. Ela chama bacia obstétrica porque é o interesse do obstetra saber quais são os desafios que ela oferece durante o parto. Então, é interessante a gente pensar nesse trajeto da bacia obstétrica ou bacia menor como um lugar onde a gente tem três lugares mais apertados e que são três grandes desafios que o feto vai ter que vencer para conseguir nascer. Esses três grandes desafios, eles vão ter também três movimentos associados e tempos de mecanismo do parto, que é interessante integrá-los. Eu vou comentar brevemente aqui, mas depois vai fazer mais sentido quando eu for falar de estática. E eles são o estreito superior, o estreito médio e o estreito inferior. O estreito superior é a entrada. O estreito superior é entre o promontório e a sínfise púbica, é aqui onde o bebê vai entrar. Para entrar, o que ele vai fazer é a insinuação. A gente chama de insinuação quando ele faz essa entrada pelo estreito superior. O movimento acessório nesse momento vai ser a flexão. Então ele vai fletir a cabeça para tentar ajudar a oferecer um diâmetro menor para conseguir passar por esse estreito superior. Bom, aí a gente tem o estreito médio, que é o estreito na altura das espinhas isquiáticas, que é o menor diâmetro que a gente tem na bacia obstétrica, então por isso que ele é o mais importante, é a fase mais difícil de passar. Nesse período entre o estreito superior e o estreito inferior, nesse trajeto, é onde a gente vai ter o momento da descida, e ele vem junto com a rotação interna. Essa rotação interna ela vai ajudar a fazer essa passagem entre o estreito superior e inferior. Então tem a descida, que é o tempo do mecanismo de parto, e o movimento acessório, que é a rotação interna, tá? E no estreito inferior, que é a saída, essa saída é delimitada pelo cóccix e pela região inferior da sínfise púbica. Esse estreito ele vai ser vencido no desprendimento cefálico com o auxílio da deflexão. A deflexão, como eu vou comentar várias vezes depois, é um movimento em que o feto ele vai conseguir apoiar o occipício no pube materno, e ele vai promover uma retropulsão do cóccix. O cóccix ele vai dar uma subidinha para trás, e aí ele aumenta o estreito inferior, e aí ele aumenta esse diâmetro, e aí vai ser chamado de conjugata exitus, e nisso vai haver o desprendimento do polo cefálico. Então, esse desprendimento ele vai ser vai ocorrer junto com a deflexão como um movimento acessório. Então, a gente tem o estreito superior, que ele vai ser vencido na insinuação com o movimento acessório de flexão da cabeça. O estreito médio, que o bebê vai passar no momento da descida, e o movimento acessório vai ser a rotação interna, então ele vai descer igual um parafuso, então ele tem a descida e ele tem a rotação junto. E no estreito inferior, quem vai ser o tempo do mecanismo do parto é o desprendimento, porque quando ele passa pelo estreito inferior, ele desprende a cabeça do corpo materno, e o que vai ajudá-lo a fazer isso é o movimento acessório de deflexão, que na deflexão ele vai fazer o hipomócleo, que é aquele movimento que eu comentei, de apoio no pube materno do occipício e fazer a retropulsão do cóccix, tá? Bom, alguns pontos importantes para falar em relação a todo esse trajeto da bacia obstétrica. Esse trajeto ele não é um trajeto reto, ele tem um formato de J,
Por isso os estreitos eles não são paralelos, eles vão acompanhando esse J, tá? E o segundo ponto é que os estreitos eles são arredondados ou ovalados, eles têm formatos diferentes. Então, para a gente conseguir ter uma noção de onde que eles são maiores, onde que eles são menores, a gente usa diâmetros, principalmente o anteroposterior e transverso, e também tem o diâmetro oblíquo, que ele vai ser útil para descrever o estreito superior. Bom, falando sobre o estreito superior. O estreito superior, ele é delimitado pela sínfise púbica superiormente, pela linha inominada e eminência heliopectínea e pelo promontório do sacro. Eu já tinha mostrado ele aqui, porque ele é o que vai ajudar a gente a distinguir também a pelve menor da pelve maior, ou bacia menor da bacia maior, tá? Então ele já é conhecido. Mas agora vamos descrever o estreito superior em termos de diâmetros, para a gente conseguir entender melhor como que ele é disposto. Então, o diâmetro anteroposterior dele, isso aqui é muito importante, ele tem 3 descrições diferentes. Então, depende de como você mede. Existe a conjugata anatômica ou vera anatômica, que ela vai ser entre aqui a região superior do pube até o promontório. Essa é a conjugata anatômica. A gente tem como medir entre aqui a face posterior na região média da sínfise púbica até o promontório, que essa aqui é a conjugata obstétrica. Ela é a mais importante porque a conjugata obstétrica é a que o feto vai passar de fato, por isso que ela chama obstétrica, porque é do interesse do obstetra. E aqui a conjugata diagonalis é a que a gente consegue medir no exame físico. A gente pega essa parte abaixo da sínfise púbica e mede até o promontório, tá? Então, veja que o promontório ele é a referência de todas, mas depende de onde que da sínfise púbica você vai começar a medida. Então, aqui descrito. Vera anatômica, que ela também é chamada de diâmetro promontório suprapúbico, porque é do promontório até a região superior do pube. Ela é uma conjugata que a gente só consegue medir na bacia do cadáver, quando a gente tem a bacia separada, né? Então ela não é de muito interesse na prática. Existe a conjugata obstétrica, que é o menor diâmetro entre o promontório e o pube. Por isso que ela é interessante, porque é ela que vai oferecer mais dificuldade e é o espaço onde o feto de fato vai passar. E ela tem mais ou menos 10,5 centímetros. A conjugata diagonalis, ela é o diâmetro promontório subpúbico, então é entre o promontório e a região abaixo do pube. E ela tem mais ou menos 12 centímetros. Veja que ela é 1,5 centímetro maior. A gente consegue medir ela na pelvimetria, como eu vou mostrar depois, e aí a gente tem uma relação, que é a relação de Smellie, que ela vai... É só a gente pegar esse valor que a gente conseguiu e subtrair por 1,5 que a gente consegue a conjugata obstétrica. Essa conta na prática não precisa ser feita, porque se você não atingiu o promontório, ou seja, você não conseguiu medir a conjugata diagonalis, você já imagina que ela é maior que 12. Então, tá tudo bem. Se ela é maior que 12, a obstétrica é maior que 10,5 e o feto vai conseguir passar bem, tá? Falando sobre diâmetro transverso, então o anteroposterior é esse aqui, ou esse aqui, e o transverso é esse aqui. O diâmetro transverso a gente pode medir de 2 formas diferentes. A gente pode pegar e tentar procurar qual seria o maior diâmetro transverso, que é o diâmetro transverso máximo, ou o mínimo, e a gente pode também tentar pegar aqui a gente tem o diâmetro anteroposterior, certo? A gente pega a linha que está aqui no meio, que é a mediana, e a gente mede aqui, e aí seria o diâmetro transverso médio. Então, o máximo é quando a gente tenta ver qual que é o maior diâmetro possível, perpendicular à vera anatômica, enquanto o médio é o que passa pela mediana da vera anatômica. Então, esse aqui, por exemplo, esse aqui é o máximo. Por quê? Porque ele está pegando o maior possível. E aqui não tá, o médio ele não está anotado, porque a gente pegaria esse diâmetro aqui, ver a metade dele, que é mais ou menos aqui, e aí ele bateria por aqui, tá bom? Ok. E aí a gente, nesse caso, tem esses diâmetros oblíquos, que são chamados de diâmetros de insinuação. Por quê? Porque é o jeito que geralmente o bebê vai querer passar. Ele vai da eminência iliopectínea de um lado até a articulação sacroiliaca de outro. Entendeu? Daqui até aqui, eminência iliopectínea de um lado até a articulação sacroiliaca do outro. Ou desse lado até esse. Eles podem ser classificados em primeiro e segundo de acordo com qual é mais comum. Então, o da esquerda é o mais comum, por isso que a gente chama ele de primeiro oblíquo, e o da direita é o menos comum, que a gente chama ele de segundo oblíquo. O primeiro é o mais comum justamente porque ele é um pouco maior que o segundo, e eles medem mais ou menos 12 centímetros, tá? Então, aqui um exemplo de como a gente faria essa conjugata diagonal. Então, essas imagens são do Zugaev, aqui o diâmetro transverso
antero-posterior e os diagonais. E aqui é uma imagem mostrando também o diâmetro transverso. Esse é o transverso máximo. Se a gente quisesse ver o médio, a gente tentaria ver mais ou menos qual que é a mediana dessa linha aqui. Essa linha aqui é o diâmetro antero-posterior, que a gente mede. A gente pode fazer várias conjugatas, né? A gente pode fazer a conjugata anatômica, a conjugata obstétrica, a conjugata diagonalis, como eu comentei. E aqui o diâmetro oblíquo, que é geralmente como o bebê vai passar, e por isso ele chama diâmetro de insinuação. E aqui eu já queria chamar a atenção para a espinha isquiática, que vai ser o nosso próximo desafio para passar aqui na pelve, e aqui a tuberosidade isquiática, que vai ser nosso último desafio, junto com o cóccix aqui atrás, tá bom? Então, passando agora, a gente conseguiu passar pelo estreito superior. Quem que é o nosso próximo desafio? O estreito médio. O estreito médio, ele é o estreitamento mais importante. Na verdade, ele é o estreitamento menor. Então, ele é o que mais restringe ele tem o menor diâmetro, no caso. E ele é o plano que vai passar pelas espinhas isquiáticas. Junto com ele vai passar pela borda inferior da sínfise púbica e o ponto entre as vértebras sacrais S4 e S5. Então, olhando aqui. Aqui ele vai passar pelo sacro, entre S4 e S5, pelas espinhas isquiáticas e pela borda inferior da sínfise púbica. Mas o fundamental é ver a espinha isquiática. Você pensa na espinha isquiática como se fosse assim, o chifre do seu inimigo aqui tentando fazer o bebê não passar. E o bebê precisa vencer esse estreito aqui. Bom, então como que a gente descreve um estreito com diâmetros? Com o diâmetro antero-posterior e o diâmetro transverso. Você vê que o antero-posterior é um pouco mais longo. Ele chama sacromédio púbico. Então, ele é entre o sacro e o púbio. E ele mede mais ou menos 12 centímetros. Poxa, 12 centímetros a gente consegue, porque se conseguiu passar aqui, nesse diâmetro, que tinha o diâmetro oblíquo de 12 e tinha um diâmetro aqui da AP de conjugato obstétrica de 10,5, ele consegue passar num de 12, então esse aqui não é um problema. Mas olha esse problema aqui, é o diâmetro transverso, ou diâmetro biisquiático, que é o diâmetro entre as espinhas isquiáticas, que ele é de mais ou menos 10,5 centímetros. Então ele é um diâmetro mais estreito e ele é o maior, o principal estreitamento da bacia obstétrica. Outro motivo pelo qual ele é importante, além de ser difícil de passar, ele marca o plano zero de Delis. E por que ele é tão importante? Porque se a gente olha aqui os planos de Delis, que estão aqui anotados, você percebe que se a cabeça do bebê está no zero, quer dizer que o maior diâmetro dele já está passando pelo estreito superior. Veja isso. Então, se a pontinha da cabeça está no estreito médio, quer dizer que a cabeça inteira já está passando pelo estreito superior. E isso a gente chama de insinuação. Então, se você sabe que está na altura das espinhas isquiáticas, você sabe que o bebê já está insinuado. E saber que o bebê está insinuado é muito importante para você entender em qual momento do parto você já está, você saber que ele já está chegando no momento em que você poderia usar um fórceps se fosse necessário. E outro ponto que eu queria chamar a atenção é que, junto aos planos de Delis, existem os planos de Rod, que não são muito usados, mas é importante saber que o plano 3 de Rod é o mesmo que o 0 de Delis. Porque aqui o de Rod ele é bem menos específico, ele muda aqui, mas o que precisa saber é que o 3 é igual ao 0, que às vezes isso é cobrado, tá? Bom, então, vencido o estreito médio, quem sobrou pra gente é o estreito inferior. O estreito inferior, ele vai ser o último estreito que o feto vai ter que passar com a cabeça, né? E ele é definido pelo plano entre a ponta do cóccix e a borda inferior da sínfise púbica. E aí, nesse trajeto, você vai ter a tuberosidade isquiática e a borda inferior do ramo isquiopúbico. Vamos ver isso aqui. Então, cóccix, borda inferior da sínfise púbica. Se a gente circunda aqui para ver quem que está aqui, essa é a tuberosidade isquiática e esse aqui é o ramo isquiopúbico, a parte inferior dele, tá bom? Então, lembrar que o osso púbico ele é mais para frente e mais para cima, e o osso isquiático ele é mais para trás e mais para trás e mais para baixo. Então, aqui é o osso isquiático, ou isquio, aqui a tuberosidade dele, e aqui o ramo entre o isquio púbico, por isso que ele chama ramo isquiopúbico. Então, sínfise púbica, cóccix, tuberosidade isquiática, ramo isquiopúbico. Esse é o estreito inferior. A gente está olhando por baixo, né? Bom, e aí como que a gente descreve um estreito? Por diâmetros. O diâmetro AP
anteroposterior dele é chamado cóccix subpúbico, porque a gente vai do cóccix até a região inferior do pube. Normalmente ele tem 9,5 centímetros. Aí você fala, poxa, se ele tem 9,5 centímetros, então ele que deve ser a região mais estreita da bacia. Porque 9,5 é menor que 10,5, e 10,5 era o diâmetro bisquiático. Mas tem uma questão. Lembra que o feto ele tem uma carta na manga, um movimento especial que ele pode fazer para aumentar esse diâmetro. Na hora do desprendimento, o feto faz o hipomócleo, que ele vai fazer a alavanca do occipício no pube, e ele vai fazer a retropulsão do cóccix. E com isso, você vai ter um diâmetro maior em 2 centímetros. Então vai de 9,5 para 11,5, 12. E aí, ele vai chamar conjugata exitus, que é a conjugata de fato que o feto vai passar, tá? E o diâmetro transverso, que é chamado de diâmetro bituberoso, ele é entre as tuberosidades isquiáticas aqui, e ele vai medir mais ou menos 11 centímetros. A gente consegue medir ele no exame físico também, como eu vou mostrar depois, tá? E aqui, uma visão lateral, pra gente ver esse aqui, que é o diâmetro cóccix subpúbico, tá? E quando acontece a retropulsão do cóccix, que é promovida pelo hipomócleo, que é aquele movimento de deflexão que vai gerar esse movimento do cóccix, você aumenta o diâmetro anteroposterior e esse diâmetro aumentado vai chamar conjugata exitus, tá? Aqui tem uma revisãozinha de tudo que eu falei até agora. Então tem o estreito superior, o estreito médio e inferior, são as 3 fases, os 3 desafios que o feto vai ter que vencer para nascer. O estreito superior, que ele vai do promontório até a margem superior do pube, passando pela linha inominada. Ele é medido pelas conjugatas, tem a anatômica, a obstétrica e tem a diagonales, então a gente usa a diagonales para estimar a obstétrica. O transverso, a gente tem o transverso máximo e o transverso médio, e a gente tem os diâmetros oblíquos direito e esquerdo, que eles vão ser medidos entre a eminência iliopectínea e a articulação sacroiliaca. Estreito médio, que ele é marcado principalmente pelo plano das espinhas isquiáticas. O diâmetro anteroposterior é entre o sacro e o pube, que é o sacro médio púbico. Ele é um diâmetro ok, diâmetro grande, não tem problema. O problema é o biisquiático, que é o diâmetro transverso, que ele tem 10,5 centímetros e ele é o ponto que vai marcar o plano zero de Deli. E o estreito inferior, que ele vai da borda inferior da sínfise púbica até o cóccix, ele vai passar pela tuberosidade isquiática aqui e pelo ramo isquiopúbico, e ele vai ter como diâmetro anteroposterior o cóccix subpúbico, que quando aumenta no desprendimento vai chamar conjugata exitus. O diâmetro transverso dele é o bituberoso, ele é importante porque a gente consegue medir ele no exame físico para estimar como que vai ser esse parto, que é a pelvimetria, como eu vou comentar depois, mas é isso. Bom, agora que a gente conhece todos os estreitos, todos os diâmetros de cada estreito, parece fácil, né, conseguir lidar com um parto, mas tem um problema. Esses estreitos, eles nem sempre são iguais em todo mundo. Cada mulher tem uma forma de bacia diferente e ela vai oferecer dificuldades diferentes e o feto vai ter que resolver essas dificuldades da forma dele. Mas para facilitar a nossa vida, 2 pesquisadores, que são o Caldwell e o Molloy, em 1933, eles classificaram essas bacias em 4 grandes tipos, principalmente de acordo com o estreito superior delas. Por quê? Porque o estreito superior, ele é a porta de entrada para bacia obstétrica. Então, o feto vai entrar por ela e ele vai escolher o jeito que ele vai se insinuar de acordo com como é o estreito superior. Então, o formato da bacia, ele vai influenciar diretamente no modo como o feto vai se insinuar e qual vai ser a variedade de posição dele, como vai dar para entender depois. E também, obviamente, uma bacia que é mais fácil de passar, ela vai gerar menos distócia, menos desproporção cefalopélvica, ela vai gerar menos problemas no parto, tá? Então vamos falar sobre os 4 tipos, que são a ginecoide, a androide, a antropoide e a platypeloide. Aqui eu já vou mostrar para dar para ter uma noção. A ginecoide, ela é a mais comum da mulher, em 50% das mulheres ela acontece e ela é bastante arredondada. Ela é a ideal, ela é a melhor possível. A androide, ela tem esse nome porque é uma bacia tipicamente masculina, mas pode acontecer em mulheres. Ela tem um formato triangular, ou às vezes descrito como de coração, e ela é a pior bacia possível, porque ela é toda estreita. Ela é toda estreita, então assim, ela é a que mais gera distócia.
A gente tem a bacia antropoide, que você pode ver que ela é maior no diâmetro anteroposterior. Então, dá para lembrar que a antropoide tem AP no nome, porque o AP dela é o maior. E a platypeloide, ela tem esse diâmetro transverso maior. Ela parece meio que uma batata, assim, ela é meio achatada, e o diâmetro transverso dela vai ser maior. Por que isso é importante? Porque o feto ele vai querer passar pelo maior diâmetro possível. Então, se você tem uma bacia com maior diâmetro transverso, ele vai querer insinuar transverso. Se você tem uma bacia com diâmetro AP maior, ele vai querer insinuar AP. Se você tem uma bacia toda arredondada, ele vai se sentir confortável para se insinuar do melhor jeito que ele quiser, e aí ele geralmente vai fazer um oblíquo, tá? E no caso do Android, se todos os seus diâmetros são ruins, são pequenos, você vai ter dificuldade de nascer, tá? Bom, então voltando aqui só para descrever um pouco melhor. A ginecoide é a bacia mais comum na mulher, ela tem um estreito superior arredondado, então tanto o diâmetro AP quanto o transverso são largos e são parecidos. E o ângulo subpúbico dela, que é esse ângulo aqui, ele é maior que 90 graus, é um ângulo bom, tá? Então o prognóstico é muito bom, ela é a melhor bacia para o parto. A androide é a pior bacia para o parto, ela tem uma forma triangular ou uma forma de coração e ela é toda apertada, então ela vai ser ruim de qualquer forma, tá? A antropoide, ela tem um diâmetro anteroposterior maior que o diâmetro transverso. E aí, por isso, o feto ele vai querer passar anteroposterior, que é o maior. Então, ele pode passar em occipito sacro ou occipito púbico, porque são as anteroposteriores. Então, se o AP é maior, o feto ele não é besta, ele vai querer passar em OP ou em OS, porque é o que vai ser mais fácil para ele. Ele pode ter dificuldade nessa hora de insinuação para sacar que ele precisa vir em AP, mas depois que isso acontece, o resto passa bem. A platypeloide é o tipo mais raro, ela tem um transverso maior que um AP, e aí por isso ela gera variedade de posição transversas. Então, se o transverso é maior, o feto não é besta, ele vai querer passar transverso. Então ele pode passar occipito esquerdo transverso ou occipito direito transverso. Ele pode ter dificuldade na hora de insinuar para sacar que é transverso na platypeloide, mas depois vai dar tudo certo. Então, aqui é basicamente essa classificação aqui. Veja que a ginecoide é a mais comum, a platypeloide é a menos comum, antropoide e androide são mais ou menos parecidas em termos de incidência. O formato da ginecoide é arredondado, androide é triangular, antropoide ela é elíptica, mais maior no AP, e a platypeloide é ovalada e achatada, maior no transverso. O ângulo subpúbico da ginecoide é muito bom, e o prognóstico é muito bom dela. Androide tem prognóstico ruim, antropoide e platypeloide, eles podem ter dificuldade no estreito superior, mas se o feto sacar no antropoide que o AP é maior e passar em AP, ou seja, em occipito sacro ou occipito púbico, vai dar tudo certo. E se o platypeloide, o feto sacar que ele está passando por uma bacia platypeloide e vier transverso, vai dar tudo certo depois, porque ele só precisa passar pelo estreito superior para dar certo, tá? Então, é isso de tipos de bacia. E aí, para acabar, como que a gente vai trazer todos esses conhecimentos para a prática? Como que a gente vai usar essas ideias que a gente teve sobre todos os estreitos e os tipos de bacia e tudo mais, para entender qual é a bacia da minha paciente? A gente tem exames que a gente pode inferir como é a bacia, e eles são os exames de pelvimetria e pelvigrafia. Formalmente, a diferença delas é a seguinte: a pelvimetria tem o objetivo de ver diâmetro e a pelvigrafia tem o objetivo de ver formato. Mas assim, essa é uma divisão mais formal que o Zugaib faz, eu acho que só confunde. Então eu vou só descrever como que o exame físico é, e aí, se é pelvimetria, pelvigrafia, eu não vou entrar nesse mérito porque na prática você está fazendo o exame, tá? Então a gente tem como avaliar o estreito superior, o estreito médio e o estreito inferior pelo exame físico, olha que interessante. Para avaliar o estreito superior, a gente pode fazer a conjugata diagonalis pelo toque vaginal, como eu já tinha comentado. Então, aqui você faz o toque vaginal, você tenta alcançar o promontório com a sua mão e você consegue medir essa distância aqui da borda inferior da sínfise púbica até o promontório. Você não precisa exatamente medir, você pode medir se você quiser, você depois marca e mede com uma fita métrica, mas o principal que você precisa entender é que se você não conseguiu palpar o promontório, isso é bom, porque essa distância aqui é longa, ela provavelmente é maior que 12, e se essa distância é maior que 12, quando a gente fizer a regra de Snelling, que é uma regra que fala que
a conjugata obstétrica, que é aquela que é daqui, do meio da sínfise púbica até o promontório, essa regra fala que essa distância é 1,5 menor do que essa aqui que a gente está medindo com o dedo. Então, se você acha que essa distância é maior que 12, menor que 1,5 que ela, você sabe que essa aqui é maior que 10,5, tá bom? Então, essa é a lógica. Para você avaliar o estreito superior, você vai fazer essa manobra aqui, você vai tentar tocar o promontório, não tocou? Ótimo, o estreito superior é largo. Vai dar tudo certo no estreito superior. Estreito médio, como você vai avaliar? O estreito médio, ele é marcado principalmente pelas espinhas isquiáticas. O diâmetro menor dele é o diâmetro biisquiático. Então, se você palpar as espinhas, você vai ter uma noção. A grande questão é, você vai tentar palpar aqui de um lado e do outro. Se você conseguiu palpar muito bem as espinhas, quer dizer que as espinhas são proeminentes, ou seja, o prognóstico é pior. Agora, se você não palpou, então espinhas ausentes, ou se você palpou pouco, ou seja, espinhas mais apagadas, quer dizer que as espinhas elas não são proeminentes, elas não vão atrapalhar muito o parto. Então o prognóstico é melhor. Ok, estreito superior a gente avaliou com o toque vaginal tentando atingir o promontório, estreito inferior a gente avaliou com o toque vaginal tentando sentir a espinha, tá? E o estreito inferior, lembra que o estreito inferior ele é delimitado pelo cóccix, pela região subpúbica e ela passa pelas tuberosidades isquiáticas. Então a gente tem como medir aqui o diâmetro subpúbico, o diâmetro bituberoso e o ângulo subpúbico aqui. Então o diâmetro bituberoso ele vai ser o diâmetro entre as tuberosidades isquiáticas e você consegue ter uma noção disso aqui pelo exame físico. A grande dica é que você pode medir, e ele idealmente tem que ser maior que 11 centímetros, mas se você medir com a mão e perceber que o seu punho fechado ele é do tamanho, ou isso aqui é maior do que o seu punho fechado, quer dizer que tá bom, que tá tudo bem, que é um diâmetro bom. E o ângulo subpúbico é para você ter uma noção de quão fechado ou quão aberto esse ângulo. Você vai colocar os polegares abaixo dos ramos isquiáticos e aí você vai ver se esse ângulo dá 90 graus, menos ou mais. Se ele dá 90 graus, ele está normal. Se ele está mais aberto, isso é bom também. Se ele está fechado, aí isso é um prognóstico pior. Então, recapitulando, no exame físico a gente vai ver o estreito superior tentando palpar o promontório, a gente vai ver o estreito médio tentando palpar a espinha isquiática e a gente vai ver o estreito inferior avaliando aqui a distância bituberosa e o ângulo subpúbico, tá bom? Aí eu queria só fazer uma questão que eu achei muito interessante sobre esses temas, que eu acho que ela dá uma resumida em tudo isso que está acontecendo. Então, a gente tem uma gestante com 35 anos de idade, sem doenças prévias, que ela é admitida no centro obstétrico com 39 semanas. Então, ela está a termo, um termo completo, um trabalho de parto espontâneo. O exame clínico inicial em bom estado geral, a altura uterina de 37, ou seja, não é muito diferente da idade gestacional, então tá tudo bem. Não tem aqui um sinal de restrição de crescimento, dinâmica uterina presente, BCF de 146, então está entre 110 e 160, então a gente já fica mais tranquilo. A apresentação cefálica, colo fino medianizado 7 cm com plano zero de DELI. E bolsa rota espontânea com líquido claro. Então aqui esse plano zero de DELI é fundamental. O que eu falei? Se você palpou o feto no plano zero de DELI, se a cabeça dele está entre as espinhas isquiáticas, o que isso te diz? Que ele já está insinuado, que ele já passou pelo estreito superior. E aí, ele pergunta qual das manobras abaixo ela é indicada nesse momento para você avaliar a possibilidade da distócia de trajeto. Bom, o trajeto, como eu falei, o que interessa não é a pelve maior, é sim a pelve menor. E a pelve menor ela tem 3 desafios para o feto. Tem o estreito superior, o estreito médio e o estreito inferior. O estreito superior ele é o momento da insinuação, que é essa região aqui, que a gente mede ele com a conjugata diagonalis, para estimar a conjugata obstétrica. Só que o nosso feto aqui ele já passou pelo plano zero de DELI. Então ele já fez essa fase da insinuação, ele já passou pelo estreito superior. Então qual que é a próxima, qual que é o momento que a gente está passando agora? Pelo estreito médio. Qual que é o interesse nosso? O interesse nosso é saber como estão as espinhas isquiáticas, que é o que está acontecendo aqui. Você está tentando ver qual que é o diâmetro bi-isquiático, tá? Entre as espinhas isquiáticas. Agora, essas manobras aqui, elas já são adiantadas. Elas estão falando do estreito inferior. Então, aqui a gente está tentando estimar
qual que é a distância bituberosa, e aqui a gente está vendo qual que é o ângulo subpúbico. Então, essas aqui, a gente não está nesse momento do parto. A gente está tentando passar ainda pelo estreito médio. Então, a resposta dessa questão, qual manobra a gente tem que avaliar agora, que o feto já insinuou, mas ainda não passou pela espinha isquiática, é justamente palpar a espinha isquiática. E aí, essa é a resposta da questão. Ok? É isso.